Olá, irmãos, estamos mais uma vez aproveitando a oportunidade que Deus nos dá de pregar a sua palavra. Vamos falar um pouco sobre o Velho Testamento. Quem se acostumou a estudar o Velho Testamento percebe um Deus diferente daquele que Jesus pregou. Talvez essa seja a razão de alguns religiosos terem verdadeiro medo de Deus. E não é sem razão, afinal, Deus era conhecido como o Senhor dos Exércitos, pois aparentemente era assustador, nervoso e agressivo, e sobretudo vingativo. E como consequência, acabou se tornando o Senhor dos castigos, que é um ser que apenas existe para nos punir. Eu sei que isso não é verdade, mas parece. O título Senhor dos Exércitos não é uma invenção de Deus, começou pelo profeta Samuel e acabou sendo utilizado por muitas pessoas, inclusive Davi, no episódio com Golias. Embora pareça que aqueles homens queriam indicar que Deus fosse o general dos seus exércitos e como general deve comandar a destruição dos seus inimigos, não é essa a verdadeira característica de Deus. Não podemos esquecer que Deus fez todos os homens e nenhum homem é inimigo de Deus. O verdadeiro inimigo de Deus é o pecado. Nínive era uma cidade extremamente pecadora. Assim, haviam milhões de bons motivos para Deus a destruir, se ele fosse vingativo. Inclusive foi esse o pensamento de Jonas, pois pregar na cidade era pura perda de tempo e energia. Mesmo assim, Deus mandou ele fazer isso. Jonas sabia que a verdadeira intenção de Deus era salvar a cidade e não destruí-la. Por isso, por teimosia, fugiu. No final, depois de ser obrigado a pregar, ele disse: "Eu sabia que o Senhor era um Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar e às vezes se arrepende." Agora pensem, se Deus fosse mesmo o Senhor dos Exércitos, por que não destruiu tanto Nínive quanto Jonas? Como cristãos, sabemos que devemos caminhar sempre na direção de Deus. E mais, quando descobrimos a direção, devemos indicar o caminho para os perdidos. E é nesse trabalho que Deus gasta a maior parte do seu tempo, não é se vingando. Afinal, como disse Jeremias, ele não fica feliz com a morte do pecador, ele prefere que se arrependa. Na época do Velho Testamento, Deus recompensava as pessoas que lutavam contra o pecado. Acontece que nessa época os povos viviam em guerra, assim as bênçãos mais visíveis eram justamente aquelas que os levavam a ganhar as batalhas. Mas Deus não os abençoava somente nisso. Há relatos de crescimento de seus rebanhos em qualquer situação e inclusive que suas sandálias e roupas não desgastavam. Assim, Deus não é o Senhor dos Exércitos, ele é, na verdade, o Deus da prosperidade espiritual, e é esse o Deus que Jesus prega. Ou seja, há muitos pregadores que se esforçam por mostrar o Deus dos Exércitos para as pessoas. Aparentemente, esse ser é melhor para a pregação, porque ele pune as pessoas que transgridem a sua lei. E esse Deus não tem amor e não tem compaixão. Contudo, crer nisso é péssimo, pois a nossa fé fica contaminada. As pessoas que acreditam nisso, elas não temem o Senhor por respeito ou reverência. Elas temem o Senhor com medo, com pavor. Irmãos, nem Deus ou o seu plano mudou com o passar do tempo. Ele ainda quer nos salvar. Ainda estamos dentro dos seus planos. Ele ainda está nos esperando chegar. Contudo, nos resta aceitar a nossa parte do trabalho. E assim que aceitarmos, pegar o caminho que nos leve a Ele. Pode parecer difícil, mas Jesus já indicou por onde devemos ir. Agora, resta-nos querer.